Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Graças a Deus. Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus para estar compartilhando com a amada igreja. Essa palavra, eu quero dizer que é uma palavra revelada da parte de Deus. Amém? Então prepare o seu coração para receber a preciosa semente do Senhor nesse dia que se chama hoje. Amém, irmãs? Mais tarde eu vou ver se eu consigo entrar ao vivo novamente. Mas vamos aqui estar meditando nessa palavra. Mas antes disso, vamos orar, amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãs? Amém. Eu quero compartilhar aqui uma palavra revelada que se encontra em Isaías, capítulo 6. Isso mesmo. Essa palavra hoje ela é uma palavra direcionada para os chamados de Deus, os eleitos do Senhor, os escolhidos de Deus, os eleitos e as eleitas do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Isaías, no capítulo 6, no verso 1, a Bíblia vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias. Alguém pergunta assim, Raquel, quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, ele foi um rei, amada igreja, muito bom. Foi, irmã Raquel, foi. Depois, se você quiser aprender um pouco mais ou ler um pouco mais sobre Uzias, você vai procurar ler a história dele em 1 Reis, 2 Reis. 1 Reis e 2 Reis vem contando a história dos reis de Israel. Alguns reis foram muito bons e outros não foram muito bons. Você pode também encontrar a história dos reis em Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E a Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o rei Uzias, ele era uma espécie de um tio, um parente distante de Isaías. E Uzias, ele foi um bom governante. Ele fez um bom governo. Ele colocou água
sistema canais de irrigação para o povo. Ele cavou poços. Imagina naquela época, né, em que não havia a engenharia de hoje, mas ele se utilizou de máquinas. A história sagrada conta sobre isso, irmãs, sobre os feitos desse rei. E ele vai trabalhar com a irrigação, ele vai colocar água potável para o povo. Ele foi um governante que a Bíblia vai dizer amigo da agricultura. E esse homem, ele tinha a unção, ele foi preparado, ele foi criado para ser um rei. Em um determinado momento do seu reinado, ele quis exercer o ofício de sacerdócio. Irmã Raquel, E ali todos já podem concluir que deu problemas. E ali ele veio a falecer, morrer. A Bíblia diz que ele era tão assim bem sucedido que ele entrou no templo para oferecer, acender incenso, fazer um trabalho, um serviço que não era de um rei, mas era de um sacerdote. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, na nossa vida, na minha vida e na tua vida, é nós tentarmos fazer algo no qual não somos chamados para fazer. É um desastre, irmãos. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Eu louvo, eu gosto de louvar. Mas eu tenho plena convicção que essa não é a minha missão, meu chamado principal. E tudo bem. Na ausência de um levita, na ausência de um ministro de louvor, eu vou lá. Deus me usa pelas misericórdias, louvo. Eu até botei um vídeo aqui louvando. Gosto de louvar. Gosto, irmã, que eu gosto. Mas eu tenho convicção que essa daí não é a chamada principal de Deus na minha vida. Então é disso que eu estou falando aqui. E ali, irmãs, ele teve um fim triste. Saiu uma lepra nele. E ele teve um final muito ruim. Muito ruim, irmã Raquel, muito ruim. Muito ruim. E alguns comentaristas vão dizer que Isaías era uma espécie de um parente distante. O fato é que o texto sagrado, a forma como o texto sagrado é narrado, o profeta vai falando, dá uma impressão de que ele ficou durante aquele ano inteiro lamentando a morte do rei Uzias. Porque foi um fato marcante, ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias. Aquele ano ficou marcado. Aquele ano ficou marcado. Ele não lembrava de mais nada, a não ser da morte do rei Uzias. E ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, um rei bom, teve lá um problema no final, que veio a falecer por conta disso, mas um rei, mas bom. E ele vai dizer, eu vi o Senhor. No ano de uma morte, no ano de uma tragédia, no ano de uma calamidade, ele viu o Senhor. Ele vira o Senhor, ele viu o Senhor de uma forma como nunca ele havia visto outrora. Porque nós estamos aqui no capítulo 6, chamada e a vocação de Jeremias.
Porém, Jeremias já profetizava. Ele profetizava, a grande prova está no texto. Ele profetizou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Quando foi no 6, ele teve essa visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor como ele nunca havia visto antes. Você está entendendo? Existem situações que acontecem na nossa vida e que talvez você esteja passando, você que está aqui assistindo esse vídeo, nesse momento. Existem situações onde é uma oportunidade, é uma revelação que nós temos de Deus na nossa vida e no nosso cenário. E melhor ainda, irmãs, muda a nossa vida. Porque é muito fácil, muito confortável viver ouvindo testemunhos alheios. Muito fácil e confortável viver de experiências alheias. Mas Deus não quer que você e eu venhamos a viver de experiências alheias. Deus quer com que eu e você venhamos a ter as nossas próprias experiências com Ele. Ele já era um profeta. Ele já era um profeta. E aliás, irmãs, diga-se de passagem aqui nesse vídeo, precisamos ter muito cuidado com certos testemunhos, porque nem todos estão preparados para ouvi-los. Certos testemunhos perigosos que te expõem. Por exemplo, você recebeu uma indenização, vou dar um exemplo. Você recebeu uma indenização de R$1 milhão. Você vai abrir assim para a congregação, você não sabe quem é que está ali sentado. Às vezes tem um visitante que ninguém conhece. Normalmente na igreja todo mundo se conhece, né? Mas vai que naquele dia, ou então alguém comenta com outra alguém em casa. Irmãs, isso traz problemas. Olha, uma irmã lá da igreja recebeu, Deus abençoou, deu R$1 milhão. Contando, né, em casa, às vezes. Mas é mesmo? É. Olha, o nome dela é fulano de tal, o nome dele é fulano de tal, o outro ouvindo. Mas certos testemunhos, eu estou citando um exemplo, fora outras situações. Se você quer contar, conta, né, para quem te acompanha, só você, né, a tua pastora. E ali você entrega o dízimo, pede uma certa discrição. Mas, muito cuidado. Deus não quer com que nós venhamos a viver de experiências alheias. Mas Deus quer com que eu e você venhamos a viver as nossas próprias experiências com Ele. E ali, amada igreja,
ele vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem pessoas aqui nesse vídeo que já estão passando por essa situação, estão vendo o Senhor devido a uma adversidade que está enfrentando, um grande desafio que está enfrentando, e está vendo o Senhor cuidar de você, velar pela tua vida, cuidar dos teus familiares, cuidar de uma provisão diária que não tem faltado nada na tua vida. Você já tem visto o Senhor de uma forma diferenciada nesses dias que você está vivendo. Por que isso, irmã Raquel? Por que, amada igreja? Quando nós passamos determinadas situações com Deus, até quando você vai pregar com verdade, com inteireza de alma e de espírito. Você não vai falar de algo que você não conhece, nunca vivenciou, mas você vai falar de algo que você experienciou, que você viveu. Então você vai pregar com verdade. E o cristianismo, o próprio Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Por isso, irmãs, que quem nunca passou pelo deserto não pode pregar e falar sobre deserto. Isso é hipocrisia. Que Deus manda o maná diário, que Deus manda os corvos. Não, irmã, isso é hipocrisia. Falar de algo que não vivencia. Falar de deserto, mas nunca passou pelo deserto. Não, você está numa prova, você precisa fazer uma... Olha que, irmãs, chega a ser surreal isso. Mas a palavra certa é milagre de Deus. Você está numa prova, você não tem nada na sua geladeira para se alimentar e aparece uma visita do nada. Olha, do nada, entre aspas. E olha para as coisas da sua casa e vê, né? Tudo assim de boa qualidade e não julga na aparência. E ali abençoa. Mas Deus fala com a pessoa e você sem abrir a boca de nada. Mas só quem passa pelo deserto pode pregar com inteireza e com verdade para aqueles que estão passando pelo deserto. Então ele vai dizer: no ano da morte, eu vi o Senhor. Está preparado para ver o Senhor de uma forma que você nunca viu? Está preparado e preparada? Igual aquele povo, irmãs, no deserto, o mar se abriu. O mar se abriu. E eles passaram. Miriam pegou o tamboril e ali, irmãs, mesmo depois daquele advento, vocês conhecem a história. E na nossa vida é necessário levantar memoriais. Irmãs, eu tenho alguns memoriais na minha vida, que às vezes me dá vontade de jogar fora, porque são coisas antigas. Mas quando eu olho, eu vejo que foi o Deus que me aparecera naquele momento e me tirou de uma situação até mesmo de vergonha. De vergonha. De vergonha. Eu me lembro uma certa feita que eu estava costurando à mão uma blusa.
um pano que eu encontrei, né? Eu estava costurando à mão. E tinha um familiar sentado bem à frente olhando. Fazendo, confeccionando à mão. A vergonha era tanta, a prova era tanta, mas foi um deserto muito árido. À mão, vocês têm noção? E ali, irmãs, eu tenho aquela blusa guardada até hoje. Olha o que Deus fez. Deus me levou na melhor boutique da cidade para eu comprar lá a roupa que eu quisesse. E foi comprado. Foi algo assim, mas acho que de uns 15 dias ou um mês depois. Eu falei, Jesus, costurando mesmo. Era para usar em casa. E ali, irmãs, olha, Deus bradou com força. Então, Deus me levou na melhor boutique aqui dentro da cidade. Deus que faz isso, irmãs. Aí a dona lá olhou para mim, de cima e embaixo. Falou, nós aceitamos cartão e parcelamos em tantas vezes. Falei, não, é à vista e eu quero desconto. Depois ainda voltei lá e eu guardo aquela blusa até hoje. É como se fosse um memorial ao Deus que me aparecera. É, irmã Raquel, é. É um pássaro enorme que veio aqui, irmãs. Eu acho que é fêmea. Ela é desse tamanho. Sim, desse tamanho. Aí ela vem. Mas eu acho que é uma passarinha. Fêmea, né? E ali, irmãs, eu tenho, e depois, e tem uma caixa. Também foi outro. E ali, mas eu sei que aquela loja, depois eu voltei lá novamente, aí a dona lá, né, já passou a me olhar um pouco diferente. Mas foi assim uma virada naquele momento. Então, mas são mares vermelhos que Deus abre e nos tira de uma condição, de uma prova, de uma humilhação, de um vexame. É, irmã Raquel, é. É, amada igreja. E ele vai e isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque posteriormente, ao longo da vida, irmãs, enquanto nós estivermos aqui nesse plano terreno, nós iremos enfrentar grandes desafios para a nossa própria evolução espiritual. Os problemas não é para te matar, não é para entristecer, os grandes desafios, mas é para trabalhar em nós. Deus permite para trabalhar em nós, porque evangelho não é religião. É mudança de caráter, é mudança de postura, é o desenvolvimento dos frutos do Espírito para desenvolvermos a paciência, a perseverança, saber onde estamos errando ou onde estamos acertando. É Deus falando conosco. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa situação, homem, essa situação, mulher, essa situação, moço, essa situação, moça, essa situação, irmão, essa situação, minha irmã, não é para te matar, mas é para te levar de nível, para mudar a sua vida. Porque esta experiência de ver o Senhor, você vai ver o Senhor como você nunca viu.
Deus é real. 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 Tem gente que pensa que só foi aqui nesse tempo da Bíblia. Ele é real. E ele vê o Senhor aonde, irmã Raquel? Assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está no controle. Não, Ele está no governo. Deus não controla ninguém. Deus não manipula ninguém. Deus está no controle, como se fosse um controle remoto de televisão. Não, irmãs. Deus está no governo das nações, da minha vida, da tua vida, essa situação que você tem passado. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono nessa causa. E os olhos da terra são como chama de fogo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes, e todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal do Todo-Poderoso. Ele olha tudo, ele vê tudo que acontece. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Deus vai descortinar mistérios na tua vida. E você já está preparado para receber. Receba essa palavra. Receba da parte de Deus essa ministração. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso impactou, mudou a vida do profeta. Existem situações, irmãs, que mudam a nossa vida. Muda, nossa vida nunca mais ela será a mesma. Não é a mesma. Não tem como mais ser a mesma. Situações, cenários, situações. Não é a mesma. Como a vida do profeta não foi a mesma. Qual é a prova disso, irmã Raquel, que a vida do profeta não foi a mesma? Quando você observa do capítulo 1 ao capítulo 5, você percebe um teor de juízo, uma mensagem dura do profeta. E no capítulo 1, irmãs, tem uma palavra aqui muito maravilhosa, onde ele fala: o boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. São mensagens duras, mensagens de juízo que o profeta vai falar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atender à justiça, repreende o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Mães, ele está sendo assim contundente, é duro. Mas nesse caso de Isaías, a palavra que Deus manda ministrar para você nesse dia é: a tua vida, o teu ministério, a tua chamada nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Nunca mais. E ali, irmãs e irmãos, do capítulo 6 em diante, você já vai ver um outro teor na palavra. Já está um outro Isaías. E assim vai acontecer na sua vida. Quando você observa do capítulo 6 em diante, até o 66. Até o 66.
É grande. Por isso que ele é chamado de profeta maior. É um dos profetas maiores, devido à envergadura, à largueza do seu ministério e compilados, escritos foram muito grandes. Deus usou muito esse profeta. Esse livro vai até o 66. E Deus está falando assim: você quer parar? Eu ainda tenho mais 90% para fazer na tua vida. Você quer parar agora? Porque 100% é 66%. E 6 é 10% de 66%. E Deus está falando, você quer parar nesse 10%? Eu tenho mais 90% para fazer na tua vida. E o profeta, irmãs, mudou ali a vida dele. Mudou, irmã, mudou. Era uma mensagem agora de conforto, de consolo. Ele vai profetizar sobre Jesus, a vinda do Messias. E quando Deus aparece de uma forma sobrenatural, nossa vida muda, nossa vida é impactada. Com a finalidade de sermos seres humanos melhores. Amém, irmãs? O Senhor nos ajude nesse dia de hoje. Eu vou parar por aqui. E ele vai ver a glória do Senhor, ele vai ver anjos. Ele vai ter uma visão. E eu estou falando aqui para pessoas que terão uma visão totalmente diferenciada de Deus. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Amém? A paz.